Reflexão sobre o livro de Salmos, hoje o capítulo 10, lemos o versículo 4, diz a palavra: O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Amados, neste salmo cuja autoria não é designada a Davi, é suscitada a justiça de Deus para com os pobres, os desamparados e os órfãos. Por mais que o perverso os aflija, há um Deus que os defende, que lhes fortalece o coração e que lhes fará justiça. O verso 4 traz realidades tristes e completamente atuais. A soberba humana, quando o homem deposita sua confiança em si mesmo, considerando-se autossuficiente. Segundo, a falta de interesse em conhecer a Deus, em que o estudo da palavra é negligenciado, dando lugar a filosofias e vãs sutilezas. Em terceiro, o resultado torna-se inevitável. Deus não tem mais lugar na vida de quem não o busca. O engano arrebata o coração e suas ações tornam-se opressoras e cruéis. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo, deixou-lhe um conselho que todo crente em Cristo deve tomar para si. 1 Timóteo 6, versículos 20 e 21. Guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando-o se desviaram da fé. Precisamos ter muito cuidado com o que andamos ouvindo e ocupando nossa mente. Lembrem-se, amados, que a Bíblia não chama de ímpio e de perverso apenas os homicidas, ladrões e blasfemadores, mas o ímpio é todo aquele que, mesmo professando conhecê-lo, não anda de acordo com a vontade de Deus, como está escrito em Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Os judeus da época de Cristo estudavam as Escrituras a fim de encontrar ocasião para condenar os outros e não para conhecer aquele que veio salvá-los. Suas ações manifestavam grande zelo pela lei, mas nenhuma misericórdia pelo próximo. O salmista clamou: Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. E quando Cristo esteve aqui, ele mesmo se fez pobre, andando entre os necessitados e rejeitados de Israel. Sua vida foi o perfeito exemplo de como devemos proceder e de como Deus nos ama sem fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, temos em mãos a santa palavra de Deus e devemos examiná-la, investigá-la, deixando de lado qualquer soberba, para que todas as nossas cogitações sejam para declarar: o Senhor é Rei eterno. Estamos vivendo no final dos tempos, quando há fome e sede da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo há cegueira espiritual e hipocrisia entre muitos que professam o nome do Senhor. As igrejas estão lotadas, mas poucos têm buscado a Deus de todo o coração e procurado conhecê-lo. E será sobre estes poucos que sobrevirá incomparável poder e confiança inabalável. Suas vozes ecoarão, e lugares e pessoas que nunca tinham ouvido a mensagem de salvação serão alcançados. Muitos ocuparão o lugar daqueles que viviam o cristianismo sem esforço. A colheita atingirá o seu ponto máximo e todos verão a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, versículo 18. Então Cristo irá declarar: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, versículo 11. Ainda que o povo de Deus seja fustigado pela vara de Babilônia nesses últimos dias, não receberá sobre si nenhum dos males que Deus fará cair sobre ela. O ai começou, e com ele a certeza da vitória daqueles que amam a Deus, os que venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Apocalipse 12, versículo 11. Dentre em pouco, o que disse o salmista no verso 15 se cumprirá, e ninguém mais poderá infundir terror aos pequeninos do Senhor. A longanimidade de Deus dará lugar ao seu juízo, e Cristo virá buscar os que são seus. Portanto, amados,
Sigamos a ordem do Mestre que está em Lucas 21:36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos orar. Santo, amado Pai que habita nas alturas dos céus, estamos vivendo o que a palavra nos diz e que foi profetizado também neste salmo. Tempo de perversidade, de maldade, tempo em que a maioria das pessoas não reconhece o Senhor como Deus. Por isso a maldade se espalhou por toda a terra. Mas em meio a este mundo de conflitos e angústias, de desobediência e hipocrisia, o Senhor tem um povo que escolheu te amar, estudar a tua palavra e viver para te obedecer. E entendemos, Senhor, que é por meio deste povo que o Senhor colocou a grande responsabilidade de pregar a tua palavra, porque muitos sinceros que ainda estão na confusão babilônica deste mundo irão conhecer a verdade, converter os seus corações a ti e buscarão uma vida de santidade. Por isso suplicamos a tua misericórdia. Transforme o nosso coração e use-nos como verdadeiros atalaias teus aqui. Que a tua paz reine em nós, nos abençoe e nos guarde, em nome de Cristo Jesus. Amém.